Meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu assisti um vídeo que parece ser antigo de um pregador que é conhecido na internet. O nome dele é Pastor Paulo Júnior. No vídeo, ele faz duras críticas a alguns líderes religiosos, me colocando entre eles. Ele fala do pastor Joel Austin, do pastor Kenneth Copeland, do pastor Benny Hinn, do pastor Silas Malafaia, do apóstolo Valdomiro Santiago, do bispo Edir Macedo. Homens com ministérios gigantescos, líderes de multidões, conhecidos e reconhecidos internacionalmente. Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais um vídeo. Pastor Marcos Feliciano, ele resolve usar as redes sociais para se manifestar em relação ao caso do pastor Paulo Júnior, tá certo? E nós vamos estar aqui no vídeo de hoje reagindo aí à fala do pastor Marco Feliciano em relação a esse assunto, ok? Vamos saber o que é que o Marco Feliciano falou em relação ao pastor Paulo Júnior. Mas antes eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário, compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Faça isso, dê uma força aí ao Pedrosa e venha participar aí dessa tão maravilhosa família de apologetas em defesa do Evangelho. Fui marcado no vídeo do pastor Marco Feliciano, eu vou estar reagindo aqui com vocês à fala do mesmo em relação ao que aconteceu aí com o pastor Paulo Júnior. Vamos lá. Senhor, eu assisti um vídeo, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu assisti um vídeo que parece ser antigo de um pregador que é conhecido na internet. O nome dele é Pastor Paulo Júnior. No vídeo, ele faz duras críticas a alguns líderes religiosos, me colocando entre eles. Ele fala do pastor Joel Austin, do pastor Kenneth Copeland, do pastor Benny Hinn, do pastor Silas Malafaia, do apóstolo Valdomiro Santiago, do bispo Edir Macedo. Homens com ministérios gigantescos, líderes de multidões, conhecidos e reconhecidos internacionalmente. Bom, eu queria pontuar essa parte aqui, porque eu já vi esse vídeo, tá entendendo? Eu queria só pontuar essa parte aqui, quando ele diz líderes reconhecidos internacionalmente, gigantes, né? Ele se refere a essas personalidades aí como gigantes de fé. Mas eu não tiro aí a razão do Paulo Júnior em falar desse público na questão das heresias. Porque muitos destes aí, inclusive até o Benny Hinn pediu perdão pelas heresias que ele mesmo pregou. Ora, se ele é líder de multidão, então por que ele foi ao público pedir perdão sobre tantos erros teológicos que pregou durante tanto tempo? Fora os outros que a gente percebe aí na internet que também são taxados, perseguidos como hereges. Tá entendendo? Está aí um vídeo para você ver. Tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão, coceira nos ouvidos, amontoarão para si Joel Austin, Benny Hinn, Kenneth Copeland, Silas Malafaia, Marco Feliciano, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, amontoarão para si homens, doutores, pastores, conforme as suas próprias concupiscências, os seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E então, depois que eu assisti, eu me perguntei o que o meu nome faz no meio de tantos homens que marcaram e ainda marcam a vida de milhões. Logo eu, menino da Vila Tatu, um ex-cortador de cana-de-açúcar, um ex-engraxate, um pregador simples, que com certeza não sou perfeito e reconheço que sou limitado, mas me considero um servo de Deus que batalha todos os dias pela fé e pelo meu país que amo tanto. Eu não fiquei triste de ter o meu nome citado nesse vídeo. Eu foi lisonjeado. Afinal, ao me comparar com esses grandes homens, me colocando nessa lista tão majestosa, isso deve ser porque de alguma forma eu tenho algo diferente. Bom, vamos lá. Eu vou deixar o vídeo rolar, mas essa parte aqui me incomoda. O Marco Feliciano se alegra em ter o seu nome colocado nesta galeria de pessoas que promovem um outro evangelho.
E ele se alegra por isso. Rapaz, olha, o que esperar desse cenário gospel pentecostal nos últimos tempos? Um dia desse, o Infeliciano estava lavando os pés do Agenor Duque, dizendo que Agenor Duque seria pregador de multidão e que se houvessem 50 Agenor Duque, a gente estava, né, o Brasil estava feito. Ele disse isso em uma de suas pregações. Então, assim, eu fico preocupado quando ele diz que dá graças a Deus pelo nome estar incluso nessa galeria de pessoas relevantes. Onde o bispo Edir Macedo ele prega o verdadeiro evangelho? Onde? Cria para si um templo, uma réplica judaizante do templo de Salomão, coloca nos arraiais do templo réplicas das coisas que aconteciam no Velho Testamento, evangelho judaizante. Dentro do templo acontecem várias sessões do descarrego, confrontos dos deuses, né? Queima de incenso, pedidos e coisas dessa natureza. Tem a réplica da arca, tem a réplica das tábuas do Velho Testamento, das leis de Moisés. Então, é um evangelho judaizante, onde Edir Macedo prega o verdadeiro evangelho. Valdomiro Santiago, R.R. Soares e outros tantos que foram citados nesta lista aí. Tá entendendo? Então, a minha preocupação é essa, o Infeliciano dizer que se alegra pelo seu nome estar incluso nesta lista de pessoas que pregam um outro evangelho que não é o de Cristo. Que com certeza não sou perfeito e reconheço que sou limitado, mas me considero um servo de Deus que batalha todos os dias pela fé e pelo meu país que amo tanto. Eu não fiquei triste de ter o meu nome citado nesse vídeo, foi lisonjeado. Afinal, ao me comparar com esses grandes homens, esses grandes homens, colocando nessa lista tão majestosa, meu Deus. Isso deve ser porque, de alguma forma, eu tenho algo diferente. Então eu só posso agradecer a Deus por essa honra inesperada. E estou falando aqui sem demagogia, sem hipocrisia alguma, viu, pessoal? Eu nunca tinha visto esse vídeo, até porque o meu pessoal me blinda. Eles não me deixam assistir vídeo onde as pessoas ficam falando muita coisa ruim contra mim, para me proteger emocionalmente, porque eu evito, de fato, ler mensagens ruins. O vídeo em que o Paulo Júnior cita o pastor Marco Feliciano é antigo, deve ter no mínimo aí uns 5, 6 anos. E em 5, 6 anos o Infeliciano está dizendo que nunca viu esse vídeo em que ele é citado nesta lista de hereges, tá entendendo? Mensagens de haters, porque isso faz adoecer a alma da gente. Embora eu já tivesse ouvido falar do pastor Paulo Júnior, eu nunca ouvi uma pregação dele. Agora, pelo que eu vi, o pastor Paulo Júnior nesse momento, depois de convalescer uma enfermidade, graças a Deus se recuperar dela, está enfrentando algum problema no seu ministério e foi afastado das suas funções pastorais. Oremos por ele, irmãos. Sabe, isso me fez lembrar de algo muito importante que eu ensino há anos, que só entende de misericórdia quem um dia precisou dela. Pastor Paulo Júnior, eu digo aqui sem demagogia diante de Deus, se um dia o senhor precisar de uma mão amiga, saiba que a minha estará estendida aqui para o senhor. E digo isso com o coração aberto. Se precisar de alguém para conversar, meu irmão, eu estou à sua disposição. Olha, que Deus te fortaleça nesse momento, que Deus te abençoe e que Deus te guarde, a ti e a tua família. Que Deus lhe dê uma recuperação muito rápida. E se quiser, pastor Paulo, me chama no direct aqui do Instagram, tá bom? E para encerrar, pastor, eu queria só deixar para o senhor uma frase que eu carrego ela comigo a vida toda. Não há mal que dure para sempre e também não há dor que nunca acabe. Pastor, força! E se você conhece o pastor Paulo Júnior, por favor, faça esse vídeo chegar até ele, tá bom? Deus abençoe, um abraço. E aí, qual a sua opinião sobre essa fala do pastor Marco Feliciano? É uma fala sincera? Ele usou de demagogia? É uma indireta para o Paulo Júnior pelo fato de uma de suas pregações, o Paulo Júnior ter citado o nome do Marco Feliciano numa lista de pessoas consideravelmente hereges do que a gente vê acontecer aqui no Brasil? Qual a sua opinião sobre isso? Na minha opinião,
se o pastor Marco Feliciano usou de bom senso aí, se ele usou com palavras dele, tentando levar para o lado da solidariedade pelo fato do pastor Paulo Júnior estar passando por esse processo, amém. Que Deus o abençoe. Mas se foi demagogia, tá entendendo? Se foi algum ato de presunção, aí a coisa já é diferente, tá entendendo? Mas eu gostaria de saber de você, o que é que você acha disso tudo? Você concorda, discorda de mim? Você concorda, discorda do que o pastor Paulo Júnior fala, do que o pastor Marco Feliciano falou? Deixe sua opinião aí nos comentários, eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso aí, ok? Eu acredito que quando o Paulo Júnior citou aquela lista, naquele contexto que ele estava trabalhando sobre outro evangelho, que eu vi o vídeo todinho em que o Paulo Júnior cita várias personalidades ali, eu vi. E ele está trabalhando justamente o contexto das heresias que estão sendo pregadas no país. E muitos expositores estão introduzindo essas heresias. Aí começa a citar nomes internacionais e nomes nacionais. E aí vai o nome do Marco Feliciano, que já disse algumas pérolas, que eu já postei aqui no canal, as pérolas de grande preço que o Marco Feliciano soltou aí na internet, tá bom? Mas eu não vou trazer o passado à tona, eu gostaria de você aí com seu comentário no rodapé deste vídeo. Amém? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, faça com que este trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, uma voz clamando no deserto. Deus abençoe e até a próxima.